Incorporalidade. Deus, homem e universo. A pessoa só pode elevar-se à consciência mística pelo caminho reto e estreito. Um caminho que tem sido conhecido por todos os místicos ao longo de todas as eras. Foi ensinado tantas vezes até agora que você poderia pensar que todos já estaríamos estabelecidos na consciência mística. A verdade é que o interesse do mundo nunca foi alcançar a consciência mística, mas apenas alcançar os frutos disso, o que o Mestre Jesus chamou de pães e peixes. O mundo sempre quis a paz, mas não o que produz a paz. O mundo sempre quis prosperidade, mas não o que produz a prosperidade. E isso ele quer evitar. Quer saúde, mas não aquilo que produzirá saúde. O mundo foi ensinado a orar, não pelo que daria paz, prosperidade e saúde, mas pela paz, pela prosperidade e pela saúde. Não tem jeito de alcançá-los através da oração. Cada oração, portanto, quer seja uma oração hebraica, cristã, hindu, vedanta ou qualquer outro tipo de oração, fracassa, porque foi direcionada para obter pães e peixes ou coisas, em vez disso que produz as coisas. Tendo o tecido, a forma se segue. Toda a criação vem de uma fonte, e se você tiver a fonte, você pode ter a criação. Mas não há como ter a criação separada e à parte da fonte da criação. É como se você tivesse em mente ter uma mesa e alguém lhe dissesse: mas você tem que ter um pedaço de madeira antes de poder fazer esta mesa. Oh não, não me incomode com isso. Não me amole, eu quero uma mesa. Eu sei, mas eu quero uma mesa. Não existe uma mesa até que você tenha a madeira. Então, se você quer uma mesa, você terá que buscar uma grande árvore. Então você pode ter não apenas uma mesa, mas também uma cadeira, você pode ter prateleiras. Em outras palavras, você deve ter a madeira antes de ter a mesa. Mas tantas pessoas tentam arranjar uma mesa sem pegar a madeira. Então elas vão de um ensinamento para o outro, de uma igreja para outra, sempre buscando saúde, oferta, felicidade, contentamento e paz. Sua atitude é: não desperdice meu tempo com o tecido de que são feitas essas coisas. O tecido da vida é consciência, consciência espiritual. E se você quer as formas de vida, você deve ter primeiro o tecido, que é a consciência. Depois de ter a consciência, você pode ter todas as coisas adicionadas. Isso sempre foi conhecido e em todas as épocas houve alguém que o ensinou. Jesus ensinou isso no Sermão da Montanha quando disse: não penseis na vossa vida, no que comereis ou no que haveis de beber, nem ainda para o vosso corpo, o que vestireis, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Busque o reino interior, a consciência, e as coisas lhe serão acrescentadas. Há muito tempo a pureza desse ensinamento foi abandonada e, em vez disso, hoje a oração é: dê-me um aluguel, dê-me a paz, dê-me saúde. Pessoas de todo o mundo estão orando por todas as coisas concebíveis, exceto a única coisa que o grande mestre lhes disse para orar: o reino de Deus, a consciência. Deus incorpóreo só pode criar um homem incorpóreo. No século XII, Maimonides, um grande filósofo hebreu, enfatizou a natureza incorpórea de Deus. Na introdução de uma tradução de um livro de Maimonides, O Guia dos Perplexos, Léo Strauss aponta este princípio em palavras que você vai achar muito familiares.
porque nela se encontra a essência do caminho infinito. Embora essas palavras que vou ler tenham vindo a mim apenas essa semana, a principal razão pela qual é tão urgente estabelecer a crença da incorporeidade de Deus, no entanto, é suprida pelo fato de que essa crença é destrutiva da idolatria. Obviamente, era universalmente conhecido que a idolatria é um pecado muito grave, ou melhor, que a lei não tem, por assim dizer, outra finalidade senão destruir a idolatria. Mas esse mal só pode ser completamente erradicado se todos forem levados a conhecer que Deus não tem forma visível, seja qual for, ou que ele seja incorpóreo. Ora, se Deus é incorpóreo, é absurdo fazer imagens de Deus e adorar tais imagens. Somente sob esta condição pode se tornar manifesto a todos que a única imagem de Deus é o homem que vive e que pensa. E esse homem age como imagem de Deus somente através da oração do Deus invisível, do Deus oculto. Você vê porque os metafísicos têm dificuldade em fazer o trabalho de cura? Embora reconheçam evidentemente a incorporeidade de Deus, não reconhecem a incorporeidade do homem e, consequentemente, lidam com um homem estrutural que tem ossos, cérebro, fígado, coração e pulmões. Conscientemente ou inconscientemente, então, quando eles dão um tratamento, eles esperam reduzir a febre, remover o nódulo ou consertar o osso, bloqueando assim todo o tratamento. Eles estão estabelecendo uma barreira entre Deus e o homem, porque Deus incorpóreo não pode dar nascimento a um homem corpóreo, somente a um homem incorpóreo. O homem incorpóreo não tem estrutura física e, portanto, em sua meditação, oração e tratamento, aqueles que estão no caminho místico devem remover o pensamento do homem-imagem, o homem corpóreo, o homem que tem fisicalidade, porque este homem não é o homem criado por Deus. Por esta razão, a oração, que é realmente uma comunhão entre Deus e o homem, isto é, a união de Deus e do homem, nunca pode acontecer entre o Deus incorpóreo e o homem corpóreo. No momento em que você vai a Deus com a ideia de alcançar alguma coisa, o momento em que você vai a Deus com algo de natureza física em pensamento, e não importa se é suprimento, companhia ou um novo pulmão, você se separa de Deus. E você está mantendo o mesmo estado de separação para o seu paciente ou para seu aluno. Se eu olhar para um grupo de pessoas com meus olhos, posso estar ciente apenas do homem corpóreo. Essa parte natural de mim, os 5 sentidos físicos, pode estar ciente apenas dos 5 sentidos físicos de você. Se estou limitado a esta consciência, portanto, não tenho o direito de ser um praticante ou um professor metafísico. E não tenho o direito de reivindicar ter atingido qualquer grau de consciência mística. Fases evolutivas da consciência. É verdade que existe um ser físico, um corpo. E é verdade que existem pessoas que vivem completamente no nível físico da vida. Elas ganham a vida pela sua força. Elas obtêm seus prazeres dentro e através do corpo. E sua dor entra e passa pelo corpo. Depois há aqueles que foram muito além disso e se tornaram o homem mental e físico. Agora eles têm uma consciência mental. Eles não apenas conhecem os aspectos físicos da vida, mas conhecem os mentais. Conhecem a beleza, eles conhecem a benevolência, a alegria.
Eles têm uma capacidade de cultura, refinamento, educação, arte, literatura e ciência. Mas mesmo assim, eles não são o homem integral, porque o homem não tem apenas um sentido físico e um sentido mental de ser. Ele também tem dentro de si mesmo um sentido espiritual. O Cristo está oculto da vista, nunca foi despertado, mas não está dormindo em uma pessoa, a pessoa que está adormecida para ele. O Cristo nunca dorme em nós. O Cristo de nós está sempre em seu trabalho, desperto. Somos nós que estamos dormindo para ele. Está lá, mas não estamos cientes disso. Ao longo da minha vida, tive uma capacidade inata de compreender toda a sabedoria que agora existe em minha biblioteca. Mas até certa idade, não tive acesso a ela. E tudo isso estava oculto para mim, porque eu não tinha consciência disso. Então, em certo período da minha vida, tomei ciência dos livros que registraram a sabedoria das eras. E, a partir de então, uma compreensão e apreciação deles foram desenvolvidos e trazidos à expressão. Da mesma forma, ao longo da minha vida, devo ter tido uma consciência de cura espiritual, mas eu mesmo não sabia disso. Eu estava materialmente ocupado e vivendo como qualquer outra pessoa, porque eu não sabia nada sobre isso que estava em algum lugar. Então, num certo dia, irrompeu, e no dia seguinte eu estava fazendo o trabalho de cura. O ponto é que cada um de nós é em parte um ser físico, cada um de nós é em parte um ser mental e cada um de nós é um ser espiritual e incorpóreo. E nossa realidade é essa individualidade espiritual e incorpórea que nasce de Deus. A outra parte de nós é aquela criação descrita no 2º e 3º capítulo do Gênesis, que foi feita não por Deus, mas pela mente do homem, pelo que foi chamado o Senhor Deus. Deus revela a si mesmo em um momento de desconhecimento. Se devo reconhecer a Deus, portanto, devo reconhecer ao Deus incorpóreo. E isso significa não apenas que não posso abraçar Deus em uma figura ou forma, mas não posso sequer abraçá-lo em uma imagem mental. Não me atrevo nem a nomear, porque se eu chamo de espírito ou mente, eu fiz uma imagem do que eu penso que Deus é. Mesmo se eu chamo de amor, eu fiz uma imagem. Todos os sinônimos de uso comum para Deus são apenas palavras. Nenhum deles vai curar nenhuma dor de cabeça. Por quê? Porque são apenas conceitos mentais. Eles não são Deus. A única maneira pela qual posso conhecer a Deus é saber que não posso conhecer a Deus, que Deus não pode ser abraçado em minha mente, que Deus é. Uma vez que você reconhece que Deus é, você está, por inferência, declarando que Deus é infinito, que Deus é onisciência, onipresença e onipotência. Mas como você pode saber o que a palavra onisciência significa? Como você pode abraçar em sua mente o que significa onipotência e onipresença? Você não pode. Portanto, libere todos os conceitos, deixe eles irem. Não tente entender Deus, não tente abraçar Deus em sua mente. Como então você deve conhecer a Deus corretamente? Isso você pode fazer. Você pode conhecer a Deus. Deus é. Então deixe Deus se definir. E de repente, conforme você está ocupado em não saber, você percebe que algo está lhe dizendo:
Eu sou Deus. E você olha em volta e se pergunta: quem disse isso? E onde está? Você vai pensar que está no seu peito. Ah, não. No minuto seguinte você vai virar e dizer: não, estava bem aqui em cima do meu ombro esquerdo. Mas nessa hora você se engana e tem a impressão de que ele fala a partir do chão. Então você deixa: o eu não pode estar confinado dentro de mim ou fora de mim. Não é nem interior e nem exterior. Como pode haver um interior e um exterior para Deus? Dentro de quê e fora de quê? Teria que haver algo maior que Deus para abranger isso. Então você chega à conclusão de que, em última análise, você não pode conhecer Deus com a mente, mas Deus pode se anunciar a você. Ele pode dizer: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Deus pode sussurrar: eu estou contigo, desde antes de Abraão. Deus pode lhe assegurar: eu estarei contigo até o fim do mundo. Tudo que você saberá sobre Deus é a palavra eu. Essa palavra eu continua repetindo a si mesma de novo e de novo e de novo. Não temas, pois eu estou contigo. Você não pode ver o eu. Você não pode ouvir o eu. Você não pode prová-lo e nem pode tocá-lo. Você não pode desenhar imagens do eu. Você nem sequer consegue visualizar o eu. O eu nunca pode ser uma imagem esculpida. A onipresença do eu. Quando você atingiu este estado de consciência, você está pronto para uma vida mística. Quando você perceber que eu e meu Pai somos um, você saberá que eu, este eu com E maiúsculo, também sou incorpóreo e infinito. Além disso, você saberá que tudo que Deus é, eu sou. Esta é a razão pela qual tem sido possível escreverem para mim ou telegrafarem de qualquer parte do mundo e serem curados antes que a mensagem me alcance. Eu reconheci minha incorporeidade. Eu reconheci que não estou em um corpo. Estou falando através do corpo, mas não estou no corpo. Estou onde você está. E não faz diferença se em algum lugar na Cidade do Cabo ou em Londres. Não faz diferença se é em qualquer lugar entre Detroit e o extremo sul da América do Sul. Onde quer que seja, é onde eu estou. Porque eu e meu Pai somos um, não dois. Onde quer que Deus esteja, eu estou. E seja qual for a natureza de Deus, é a natureza do meu ser. Portanto, sem pensar e sem direcionar o pensamento, qualquer um que faz contato com este espírito que eu sou, entrou em contato com sua própria fonte. Eventualmente, ele vai aprender que ele fez contato consigo mesmo, porque o eu que eu sou é o eu que você é. O eu encarnado em muitas formas. Em uma das minhas meditações mais profundas, quando eu estava em plena consciência da incorporecidade do meu eu, vi que eu poderia encarnar como homem ou mulher. Isso porque este eu Deus, não é nem homem nem mulher. Há apenas um eu. Portanto, não faria diferença alguma se, em outra encarnação, eu aparecesse como homem ou mulher. E isso explicaria outra coisa para você. Você nunca teve um começo. Você não pode coexistir com Deus e ter um começo ou um fim. Você sempre viveu. E sempre viveu em algum lugar. Talvez não tenha vivido nesta parte do mundo onde vive agora.
Quando você atingir o sentido incorpóreo do seu ser, você descobrirá e saberá que, se você estivesse na Europa, provavelmente era de pele branca. Se você estivesse na África, provavelmente você era de pele negra. Se você estivesse na Índia, você era de cor de cobre. Se na Ásia ou na Terra Santa, no tempo de Jesus, você era de pele escura. Ou se você existia na China ou no Japão, você tinha características mongóis. Você diz, eu? Certamente sim. Eu, quem mais senão eu? Existe alguém senão eu? E houve algum tempo em que eu não fui manifesto? Alguma vez houve um eu não manifestado? Portanto, eu sempre fui. Assim é que, se houver vida em outros planetas, que eu sinto que deve haver, não temos como saber qual é a forma daquela vida, mas tenha certeza, eu sou incorpóreo e eu estou naqueles outros planetas. Se em algum tempo futuro nos manifestarmos, vamos nos manifestar na forma de vida adequada àquele ambiente, que não seria nada parecido com o que vivemos agora. Uma vez que você reconheça a natureza incorpórea do ser, você entenderá por que isso poderia ser ensinado. Não há nem judeu e nem grego. E você saberá por que não há preto nem branco. Não há nem cobre, nem vermelho, nem oriental e nem ocidental. Essas são apenas as formas que o eu assume para se encaixar em seu entorno. Há uma época em que a lagarta é uma lagarta e que tem o corpo de uma minhoca. E há outra época em que a lagarta se torna uma borboleta e tem o corpo de uma borboleta. Mas é a mesma vida, apenas em uma forma diferente. A fênix vive como forma e então se torna poeira, e então vive novamente. No entanto, é a mesma vida quando poeira, a mesma vida quando é cinzas. Caso contrário, não poderia ter se formado novamente. O eu fala, o eu escuta. Você entende o ponto que estou levantando? Você nunca fará um bom trabalho de cura espiritual até alcançar a consciência interior da natureza incorpórea do ser do homem. A única imagem que existe de Deus é o homem. Deus aparece como homem, mas como Deus é incorpóreo, o homem também é incorpóreo. O fato de o homem ter o corpo material não o torna corpóreo. O fato de ele viajar em um avião não faz dele um avião. O fato dele usar e ter um corpo não faz dele um corpo. O próprio homem é a mesma incorporeidade que Deus é, porque eles são um e não dois. É o próprio Deus que é a vida do homem vivo. É por isso que nos é dado, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que eu tenho é teu. Essa palavra eu de novo. Tudo que é incorporado na palavra eu é a verdade sobre você e sobre mim. Para viver misticamente, você não apenas deve viver como eu, mas não pode ensinar ou curar, a não ser que reconheça que você é eu, quer esteja sentado de um lado da mesa ou do outro. No ensino, portanto, nunca falo a um grupo de pessoas. Estou falando comigo mesmo e me lembrando da verdade que conheço. Eu não estou me dirigindo a você, estou me dirigindo a mim mesmo. E porque o meu eu é você, estou ouvindo o meu eu. Se você se considera um professor e outra pessoa como estudante, você não será compreendido, porque estará criando duas coisas, o aluno e você. Então você será como o homem justo que tentou entrar no céu e descobriu que não havia espaço lá. Finalmente ele teve que chegar à conclusão
de que ele não era ele mesmo, ele era realmente Deus. Então assim havia espaço. Usamos as palavras professor e aluno meramente como uma espécie de classificação, mas no momento em que o professor pensa em um aluno como aluno, ele estabeleceu uma barreira entre as duas coisas, e ele não pode transmitir a mensagem. O professor só pode transmitir a mensagem quando reconhece que Deus é eu e que há apenas um eu. Tudo que eu estou transmitindo, estou recebendo. Eu posso estar transmitindo isso como Joel e recebendo como Bill, mas tudo está acontecendo dentro do eu que eu sou. Por causa da incorporalidade, dar resulta em multiplicar. Você pode facilmente ser enganado pelo que é chamado de vida cotidiana, porque, mais cedo ou mais tarde, alguém lhe dirá que você tem que ter bom senso, e você tem, enquanto está vivendo em um estado material de consciência. Mas se, no entanto, em um estado de consciência iluminado, você ceder a essa sugestão, você perderá sua demonstração. É possível fazer com que você pareça ter bom senso para o mundo exterior, e isso você realmente deve fazer, porque você não deve tentar fazer com que um não iluminado compreenda a iluminação, mas dentro de si mesmo não ceda à tentação de usar o bom senso, de usar o senso comum. Por exemplo, quando você está usando dinheiro, seja gastando, seja dando ou fazendo qualquer outra coisa, não aceite a crença de que você está passando para outra pessoa, porque você não está. Existe apenas um ser. E você está transferindo este dinheiro do bolso direito para o bolso esquerdo. Você tem o mesmo valor depois de ter dado o que tinha antes, porque você não doou. Você o transferiu de um bolso para o outro, ou transferiu de uma conta bancária para outra, mas permanece na mesma conta em seu nome. Que nome? O nome eu. Este eu com letra maiúscula, este eu divino. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Portanto, embora eu, Joel, não tenha nada meu, tudo que o Pai tem é meu. Então, quando eu dou, ainda é do Pai. Não mudou de propriedade. Enquanto eu viver nessa consciência, posso ter o infinito. Eu posso dar a infinitude e ainda ter a infinitude, porque nada, nem propriedade, posse ou título foi transferido de seu dono original, que é Deus. Enquanto eu puder viver nessa consciência, eu posso dar, eu posso compartilhar e posso transmitir, sem diminuir qualquer coisa minha. Você não pode aceitar isso até que possa acreditar e compreender a incorporeidade. Deixe-me mostrar-lhe como você pode entender este princípio, naquilo que você já sabe ser incorpóreo. Deixe-nos trazer o assunto da verdade. Agora estou transmitindo a verdade. Não é minha, é a verdade de Deus fluindo através de mim. E eu estou transmitindo isso. Quando eu terminar de falar, terei menos de verdade ou terei mais? Você sabe a resposta, eu vou ter mais. O próprio ato de transmitir esta mensagem está multiplicando ela dentro de mim. E você dirá, isso é certo, a verdade é incorpórea. Portanto, você não pode ter menos do que quando começou. Tomemos agora outra faceta da incorporeidade, o amor. Uma mãe ama seu filho, de manhã à noite, da noite para a manhã. Ela derrama o amor sobre a criança. Quando a mãe tem menos amor, ela não pode ter menos amor. Pelo contrário,
Pelo próprio ato de amar, ela aumentou sua capacidade de amar. E os professores da escola? Eles estão sempre transmitindo conhecimento. Quando eles começam a ter menos conhecimento? Não. Enquanto eles estão ensinando, porque ao transmitir conhecimento, eles acabam tendo mais. Com isso você vai concordar. Por quê? É porque você está reconhecendo a natureza incorpórea do conhecimento, da sabedoria, da verdade e do amor. Ah, mas e o dinheiro? Você acha que isso é diferente. Você aceitou um sentido corpóreo de suprimento. E assim, toda vez que você gasta ou dá $1, você tem $1 a menos. Mas isso não precisa ser assim, porque a provisão, o suprimento não é corpóreo. O abastecimento é sua consciência. Você manteve uma falsa sensação de suprimento. Uma vez que você tem a sensação de que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, e que tudo que o Pai tem é seu, ele torna-se incorpóreo. No momento em que você entende que é incorpóreo, quanto mais você doa, mais você tem. Na cura, você está lidando com um homem incorpóreo. Agora voltemos à saúde. Enquanto você aceitar um sentido corpóreo de existência, estará lutando contra o calendário. Todo dia que passa, você está um dia mais velho, um dia mais fraco, um dia menos vivo. E por causa dessa contagem de dias, meses e anos, não é de admirar que a idade da incapacidade e tudo o que a acompanha seja alcançada. Observe a diferença quando você começa a aceitar não apenas a incorporeidade de Deus, mas a incorporeidade do homem. Todo dia que você vive, você se torna mais jovem e mais forte. Quanto mais da vida você usa, mais da vida você tem. Você não vê que você não pode, possivelmente, se envolver em um ministério espiritual enquanto estiver vivendo um sentido corpóreo da existência? Você está zombando disso. Você não está ferindo o mundo, você está ferindo a si mesmo. Você está estabelecendo uma barreira para a harmonia de sua própria existência, a menos que você possa chegar ao lugar onde você pode dizer: a única imagem de Deus que eu posso ver é o homem, e o homem tem que ser tão incorpóreo quanto Deus. Quando você está neste ministério, a cura não é muito difícil. Você não tem ossos para definir, você não tem febre para reduzir, sistemas digestivos para mudar, falsos apetites para se livrar, ou pecados para superar. E você não precisa sair por aí pregando às pessoas para não fumarem ou beberem. Nada disso faz parte de seu ministério. Você está lidando com uma manifestação incorpórea de Deus, com um homem incorpóreo, e você está vivendo, está se movendo e tendo seu ser na consciência disso. Não permita que seu ministério desça para lidar com um homem cuja respiração está em suas narinas. Não diga a seu aluno ou seu paciente que ele deveria ser mais amoroso, mais generoso ou mais gentil. Não diga a ele que ele deveria tratar melhor sua sogra ou sua esposa. Não interfira em seus assuntos humanos, em nenhuma medida. Deixe seu aluno ou seu paciente apresentar qualquer cenário que ele queira apresentar a você. Mas tenha cuidado para que você tenha a capacidade espiritual de não querer mudá-los. Tenha essa faculdade espiritual de discernimento, a faculdade da alma. Se você é um ser humano que não tem mais nada do que um corpo físico e uma mente, então é claro que o que eu estou dizendo pode não fazer nenhum sentido,
porque você não tem a capacidade espiritual para recebê-lo. Somente o discernimento espiritual pode revelar a incorporeidade. Neste ministério ou na vida espiritual, a menos que você tenha esta faculdade adicional de discernimento, nada disso pode fazer sentido, porque é contrário ao sentido humano, ao conhecimento humano. Quando essa faculdade espiritual foi despertada em mim, um período muito infeliz da minha vida começou, porque eu era realmente duas pessoas. O homem velho não estava completamente morto, e o homem novo não estava totalmente no controle, e assim havia uma guerra entre os dois. Além disso, não fui afastado daqueles que só me viam humana e fisicamente. Portanto, eles me viam assim, mas eu os via de outra maneira. O mesmo aconteceu com os negócios. Eu tive um tempo difícil com os negócios. Acabei ficando tão falido quanto qualquer outro, pela simples razão que eu estava tentando viver um sentido corpóreo de suprimento e, ao mesmo tempo, tentando demonstrar o suprimento incorpóreo. E isso não pode ser feito. Tentar é se despedaçar. Foi só quando eu não tinha absolutamente nenhum suprimento corpóreo que finalmente consegui dizer: bem, agora estou bem. Agora eu não tenho nada para entrar em conflito. Então o fluxo poderia começar de outro jeito. Não tente transmitir essa verdade cedo demais a ninguém. Seja sua família, seus amigos, vizinhos ou estudantes. Seja gentil, seja paciente, deixe-os subir pelos princípios, até onde eles também começam a dar alguma evidência de que eles estão vendo, ouvindo, saboreando, tocando e cheirando de maneira incorpórea. Em outras palavras, que eles têm discernimento espiritual. Então, quando eles mostrarem esse discernimento espiritual, vocês poderão percorrer o caminho completo que estamos tomando agora com aqueles que estão prontos para isso. Estamos levando adiante o desdobramento da incorporeidade de Deus, na incorporeidade do homem, a incorporeidade do corpo e a incorporeidade do suprimento. Sim, lá fora, no nosso gramado, há uma bananeira. E neste momento em particular, ela não tem bananas. Onde estão as bananas? Um dia desses elas estarão lá, visíveis, tangíveis e palpáveis. Mas onde elas estão agora? Não me diga que elas não têm existência, porque elas devem ter. Ou como poderíamos tê-las visto? Antes havia uma semente. Havia incorporeidade. Até mesmo uma semente tem que sair de alguma coisa, não é? Fora de quê? De que surge uma semente? Você não sabe mais do que eu, exceto que posso lhe dizer o nome de onde vem. O nome é consciência. A partir disso, você pode saber que toda oferta é incorpórea. Quando aparece visivelmente, nós lhe atribuímos um sentido corpóreo, mas está tão presente agora como estará sempre. A consciência é o tecido e a substância de toda forma. É a consciência incorpórea. Conforme se manifesta, atribuímos um sentido corporal a ela, mas não necessariamente tem que ser assim. Entender o homem incorpóreo revela a igualdade essencial do homem. Muitas pessoas, em momentos de discernimento espiritual, testemunharam a forma incorpórea do homem. Eu também contemplei esta forma incorpórea centenas de vezes, porque quando uma pessoa está no espírito, isso é tudo que ela pode contemplar. Não deve ter sido assim que a ideia de que os homens são iguais foi originalmente desenvolvida?
A julgar pelas aparências, ninguém poderia dizer isso, porque em todos os tempos houve reis e escravos, generais e civis, o preso e o livre, o judeu e o grego. Sempre houve os analfabetos e os alfabetizados. Sempre há o espiritual e o não espiritual. Assim, julgar pelas aparências e afirmar que todos os homens são iguais seria um tanto sem sentido. De onde veio essa visão de igualdade? No início da era cristã, os gregos eram os poderosos intelectuais e os judeus eram analfabetos. Pense nos gregos de 2000 anos atrás. Pense nos judeus de 2000 anos atrás. Então pense que tipo de visão Paulo deve ter tido para ver através das desigualdades de seus dias. Pense na visão espiritual que poderia dizer: não há nem judeu e nem grego. Não há nem laço e nem liberdade, nem macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Sem intuição espiritual, você não pode ver as coisas reais da vida. Sem discernimento espiritual, você julga apenas pelas aparências. A menos que você tenha visão espiritual, que pode perceber além dos sentidos físicos e ver o homem e mulher incorpóreos, ver árvores, frutos e plantações como incorpóreos, ainda que você mantenha um senso material deles, o homem aleijado permanecerá um homem aleijado, e a mulher em adultério ainda será uma mulher adúltera. O metafísico que não conseguiu o ministério espiritual, seja curando pessoas, demonstrando suprimento ou produzindo outros tipos de frutos, fracassou, porque, tendo um Deus incorpóreo, chamado Espírito, estava tentando manifestá-lo corporalmente. E não há criação corpórea. Somos nós que nutrimos um sentido corporal de uma criação incorpórea. O misticismo surge na incorporeidade. Todo mundo que já criou uma imagem de Deus ou uma imagem de Cristo tem sido culpado de idolatria. Mas também é verdade que todo mundo que já inventou uma palavra para Deus é culpado da mesma idolatria, porque uma palavra é uma imagem, é apenas uma imagem em pensamento. Assim como uma estátua é uma imagem externa, também uma palavra é uma imagem em pensamento. E qualquer um que esteja adorando uma imagem em pensamento, criou para si um ídolo. Para conhecer Deus corretamente, você deve estar sem saber. Mas para conhecer o homem corretamente, você deve estar igualmente sem conhecimento. Para conhecer o suprimento corretamente, você deve estar sem conhecimento. Você nunca deve lidar com a corporeidade em seu ministério espiritual. Quando você está vivendo a partir da incorporeidade, você alcançou a consciência mística, da qual todas as formas aparecem. Você pode, então, manter um sentido corpóreo dessa forma, mas pelo menos terá a satisfação de saber que não é corpóreo. Você saberá que não pode tirar algo do nada. O tecido da vida, que é a consciência e que é incorpóreo, aparece como forma incorpórea. Quando você sabe disso, mesmo se você continuar a vê-lo corporalmente, isso não lhe enganará. Mesmo que você manuseie notas de dólar, você saberá que não está lidando com a corporeidade, que é limitada. Você está lidando com uma manifestação de suprimento que é infinita. E você saberá que, como eu sou eu com letra maiúscula, não faz diferença alguma a quem eu dou. Eu ainda possuo, eu ainda tenho. Não posso doar,
porque nada pode sair do eu que eu sou. Elevar-se à consciência mística na oração e no tratamento significa elevar-se à incorporeidade. Você deve começar com um Deus incorpóreo, que você não pode ver, ouvir, provar, tocar, cheirar ou pensar. Certifique-se deste último ponto. Você não pode pensar nisso. Você pode conhecer a Deus corretamente, justamente quando você não estiver pensando em Deus. Se você não avançar com um Deus incorpóreo, seu ministério produzirá apenas as franjas de demonstração ou cura. No momento em que você tiver um homem incorpóreo e deixar sua aparência estrutural, você deixará de tentar reduzir as febres ou reduzir os nódulos dele. Você vai parar de tentar deter seus processos de envelhecimento, porque o homem incorpóreo não tem nenhum. Ele nunca nasceu e nunca morrerá. Ele nunca nasceu e então ele não pode envelhecer. Quando você tem esse homem como seu ministério, você deve ter curas. E assim também você deve ter suprimento. Quando você tem o suprimento incorpóreo, a consciência como a substância da forma, qual consciência? A minha, a sua. Existe apenas uma consciência. Minha consciência, sua consciência é a substância deste universo, porque Deus é nossa consciência. Esta é a verdade suprema. Não há mais nada para ensinar. Você não pode ir além da incorporeidade. Você não pode. Você tem que trazer a incorporeidade para fora de sua consciência. Trazer o homem incorpóreo para fora de sua consciência. Corpo incorpóreo, suprimento incorpóreo.